E aí, Fontana, muito bom ter você aqui de novo. O pessoal já conhece Fontana, teólogo presbiteriano, amigão meu. Cara, a gente acabou de ter uma aula e eu queria dar esse material bônus para ele, falando um pouco mais sobre as ferramentas da exegese, principalmente com foco histórico. Como é que a gente Certo. chega mais próximo nesse escavar da palavra de Deus para chegar em um elemento que é externo Sim, e que vai interferir no que é interno, que é o texto. legal. Tem um caminho longo e tem um atalho para se fazer isso. O caminho longo é começar a entender realmente como se deram os processos históricos ao longo da redação da Bíblia. Da redação e não só da redação, mas também da composição ali do texto bíblico final, a edição final do texto que nós temos hoje. Esse é o caminho longo e é um caminho de uma vida inteira, que a gente pode dizer como dar os primeiros passos nesse caminho. O caminho mais curto e mais perigoso, por ser atalho, lembre-se sempre da história da Chapeuzinho Vermelho, né. Eu ia falar isso. A história do Chapeuzinho Vermelho nos ensina que atalhos podem ser perigosos. Nem sempre o caçador estará lá para te salvar do lobo mau. Então, o que que acontece? O atalho é você estar numa determinada passagem e você quer entender o contexto histórico daquela passagem e você consultar um comentarista daquela passagem para encontrar informações a respeito do contexto histórico que sejam relevantes para a interpretação daquela passagem. Então, eu vou dividir a nossa explicação aqui em 2 momentos. O primeiro momento vou te dar os primeiros passos para esse caminho de uma vida inteira, caso você queira fazer isso. Tem gente que se apaixona por isso, não é a maioria das pessoas, e você não deve se sentir obrigado a fazer isso. Mas eu me sinto obrigado a pelo menos indicar para você por onde começar. Tem um livro chamado Os Outros da Bíblia, do meu amigo André Daniel Heinck, que é meu parceiro lá no BTcast, no Bibotalk, né, e que é primo da galera do Tanlan, né, pra quem gosta aí de música rock evangélico bom, e que tem muito a ver com a história do Botelho também, por causa do Rock no Vale e tal, né. O André Daniel Hein, que é primo da galera do Tanlan, é doutor, nessa área de história e história bíblica, ele escreveu Os Outros da Bíblia. O que que são Os Outros da Bíblia? É um livro que conta a história dos outros povos que não o povo israelita. Pô, fantástico. É um excelente primeiro passo para contexto histórico. O É, segundo porque você, assim, como é que isso você faz? Você entendendo, por exemplo, o povo babilônico ou o egípcio, você fala assim, caramba, por exemplo, os caldeus, eles sacrificavam seus filhos mais velhos, e aí você fala, não foi isso que aconteceu com o cara que saiu de Ur dos Caldeus, Abraão? Aí você fica assim, por que que tem esse paralelo? E são coisas que vão clareando, porque o contexto histórico, a cultura histórica, vai ampliando o sentido do texto. perfeito, perfeito. Então, assim, um primeiro passo muito bom, eu diria que é Os Outros da Bíblia. Outra coisa que eu vou falar aqui para você que está fazendo o curso, é o seguinte, eu vou adiantar para você uma informação que ela é sigilosa, mas como a gente está num espaço aqui que ah, privado, quem está fazendo um curso, eu não estou jogando isso na internet assim do nada, ah, está no forno outro livro do Heinck, que é Aqueles da Bíblia. E o Aqueles da Bíblia vai contar a história do povo israelita. Então, eu acredito que é um outro passo importante. Um passo simples e que pouquíssima gente sabe e que ajuda demais é você pegar a apostila de história do cursinho do seu primo, do seu irmão mais novo, do ângulo, do objetivo, do etapa, do positivo, seja lá o cursinho que for, você pegar a apostila de história desse cara e estudar a apostila de história de cursinho
da parte antiga, da história antiga, história geral antiga. Então você vai ter lá a história dos povos e tal, vai ter Grécia, vai ter Roma, uma grande concentração em Grécia e Roma que eu recomendo também para quem está fazendo o caminho mais longo. Essa é a primeira parte. A segunda parte é o atalho. O que eu vou fazer no atalho? Eu vou te dar algumas armas para você andar pela floresta e não ir bem sozinha, levar doces para a vovozinha. Então, se aparecer o lobo mau, você tem uma espada para matar o lobo mau, você tá entendendo? Qual que é o lance? Como que você sabe que o comentarista que você está consultando sobre aquela passagem, porque agora não é mais o caminho longo de entender como funciona o universo do mundo antigo, que é o caminho de uma vida inteira. Agora é Porque o atalho. o caminho longo é um caminho que você vai ter muita informação que às vezes, aparentemente, você não vai nem usar. Sim. Apesar que eu acho que toda informação ela é útil para moldar a musculatura da visão da época. O, Mas você ficar lendo, não, isso aqui eu não vou ficar olhando como eles mexiam na agricultura, que os caras adoram. Mas depois tem tudo a ver com. Mas então, o lance é esse. Você tem que ter um pouquinho de resiliência, porque vai parecer que não tem nada a ver. Mas depois, quanto mais você vai conhecendo essas coisas, é meio, é meio que o exercício do senhor Miyagi com o Daniel San de pinta seca. cara, era isso que eu ia falar. Eu não sei se é porque eu estava assistindo Eu Cobra Kai? ontem. O Cobra Kai. Eu ontem escrevi um texto no meu grupo de Telegram, de hermenêutica, sobre memória muscular. É tipo isso, cara. E É aí tipo eu isso. fiz exatamente esse paralelo. Eu falei, quando você estuda hermenêutica, entende o contexto, pode parecer que não é, mas aí depois você deixou de ler. Você vai ler um texto lá na frente, você tem memória hermenêutica, que eu falo que é que vai. Ah, tem tudo a ver. Ah, tem tudo a ver. Ou então você, tipo, tem um feeling. Você fala assim, putz, isso aqui tem cheiro de tal coisa. De onde vem essa sua ideia que isso aqui tem cheiro de tal coisa? É porque você está habituado, você criou aquele hábito, instintivamente a tua mão já subiu, igual a mão do Daniel San já subiu para fazer o bloqueio lá. Porque agora ele já tá, né? Então, uma parte dessa caminhada longa de uma vida inteira vai te dar esse feeling que é impagável, assim, não tem preço, não tem preço. Não tem preço. Agora, os atalhos, qual que é o lance? Eu vou te dar uma espada e um escudo. O que é espada e escudo? É o critério, tá? Para que as fontes que você usa na hora de percorrer o atalho, você esteja em mãos um pouco mais confiáveis. A primeira coisa que eu quero que você tenha na sua casa. Ah, Vitor, mas é caro. Eu sei que é caro, mas assim, aí você economiza, então parcela. Mas você vai fazer. Eu montei minha biblioteca aos poucos, eu não comprei tudo de uma vez, tá? Eu vou mostrar em inglês, mas existe equivalente em português, tá? Eu não tenho em português? Não, eu acho que isso eu acho que você não tem. Isso aqui é um dicionário bíblico. Esse aqui é o da Erdmans. Você pode pegar o da Erdmans mesmo, nem é o melhor, tá? É só o que eu tinha em exemplar físico aqui para mostrar, né? Esse aqui. Erdmans Dictionary of the Bible. Tem na Vida Nova. Dicionário bíblico. Só vai lá na Vida Nova e digita lá. Eu Dicionário tenho aqui. bíblico. Oi, né? Legal. Você pega assim, dicionário bíblico, Vida Nova. Ah, a Vida Nova publicou, geralmente o material, desse tipo de material de consulta, quando a Vida Nova faz, eles geralmente não erram. Ou vou dizer assim, eles não erram, tá? Vou botar em pratos claros aqui. Material de consulta, a Vida Nova não erra. Dicionários, comentários e tal, você está seguro. Ah, como que eu sei? Aí você está acreditando em mim. Você vai poder desafiar o que eu estou te falando se você fizer aquele percurso da vida inteira. Entendeu? Mas infelizmente é assim que funciona. Esse é o problema do atalho. Você tem que confiar em quem caminhou em todos os caminhos. Exato. O cara vai falar, ó, esse é mais rápido. Mas é porque ele já foi no mais longo. É isso aí. E Aí já o que viu a acontece? cachoeira, que só tem no mais longo. Exato. Dicionário bíblico lá, Vida Nova, você está em boas mãos. Outra coisa que é interessante que você tenha é o comentário histórico-cultural. Tem do Antigo Testamento e tem do Novo Testamento. Os dois também são publicados pela Vida Nova. Esse eu sei que o Botelho tem, até porque eu indiquei para que ele tivesse. Esse material talvez seja para você o mais valioso nesse Peraí, volta aí sentido. para falar. Esse eu Não, sei. não, eu tô falando, você nem precisa fazer corte, por isso que eu tô seguir falando para não ter silêncio. Olha aí, ó.
Esse material, ele é um material talvez que faça mais sentido você ter para cortar caminhos, porque ele vai te dar. Eu adoro caminho curto. Um caminho curto é muito bom, porque ele vai te dar as explicações por passagem. Enquanto o dicionário bíblico vai te dar a explicação de termos a partir da ordem alfabética, né? Você vai lá A, B, C, D, está em ordem alfabética. O comentário histórico-cultural não, ele é por passagem. Mas eu gosto também, ô Fontana. A introdução que ele faz é muito boa. É muito boa porque já dá aquele boom. Em especial o do Novo Testamento, que é o Craig Keener, que é... Ah, sabe uma coisa interessante, Botelho, sobre esse comentário histórico-cultural do Novo Testamento, do Keener? O Keener é um pentecostal, cara. E aí você tem um pentecostal... Eu gosto dos pentecostais, mano. Um dos maiores eruditos, é um dos maiores eruditos bíblicos do planeta, é esse cara aí, tá vivo ainda. É pentecostal, é casado com uma africana pentecostal. Porque esses caras levam a sério, são piedosos, geralmente, né? Quando eles são acadêmicos mesmo. Ele é missionário e é acadêmico, né? É missionário. Aí, mano, tudo que é missionário, eu já gosto, assim, sabe? Assim, Então, assim, é um material muito bom. É um material muito, muito, muito bom. Então tá, dicionário bíblico. E um dicionário bíblico, comentário histórico-cultural. Tá de bom tamanho. Tá ótimo. Como atalho, tá de bom tamanho. Aí tem os comentários exegéticos, mas os comentários exegéticos, você vai lá no meu canal, Victor Fontana, isso aí tá aberto para todo mundo assistir, e tem lá um guia definitivo dos comentários. Você digita Victor Fontana comentários, vai aparecer esse vídeo. Aí você vai lá, assiste esse vídeo que tem lá um guia de como você lida com os comentários exegéticos. Então, esse aqui, hoje, na época da gravação, deve estar uns R$350 os dois livros. R$350 os dois livros, e assim, um dicionário bíblico bom, entre 100 e 200 reais. Mais que 200 reais você está sendo assaltado. Você vê? Montana, o meu curso tá barato, hein? Os caras vão pagar isso em 6 meses. Esse aqui é só numa atacada, vai ter que pagar isso. Então, mas, gente, falando sério, economiza um pouquinho, tenha isso, porque é um ótimo começo para começar uma exegese histórica, tá bom? Valeu, Fontana!